Oi, gente, mais um episódio do MDcast no ar. Esse podcast toda quarta-feira aqui, 6 horas da tarde, a gente se encontra para bater um papo, para te levar informação, conhecimento, também para falar um pouquinho do nosso portal MD News, que é um portal colaborativo de jornalismo, marciadantasnews.com.br. Você entra lá, você tem notícia, colunas, informação, entretenimento e um jornalismo crítico, de qualidade, feito para você pensar, porque hoje a gente está realmente bombardeado de informações e às vezes a gente não consegue, né, saber um lugar que eu vou conseguir me informar bem, com senso crítico, com informação aprimorada. Então lá no Marcia Dantas News você vai encontrar isso. E aqui no MDcast a gente traz assuntos de saúde, de autoconhecimento, papo gostoso sobre entretenimento, toda semana um convidado especial. E essa semana eu quero chamar aqui, eu tenho certeza que você vai amar esse episódio primeiro. Você vai ter que ficar até o final, porque ela é uma figura que com certeza você já viu na televisão. Mas mais do que isso, primeira vez que eu vi essa mulher numa redação, ela foi a única mulher que me recebeu, levantou, me abraçou e me fez um elogio. E por que eu lembro disso? Porque isso é tão difícil na televisão, as pessoas te acolherem. No primeiro dia de trabalho, você é uma menina nova, olhando ali, e aí numa televisão nacional, uau! E aí eu olhei pra ela abriu um sorriso, me abriu um abraço assim, falou: você é ótima, eu te vi no vídeo, você é linda. E eu nunca esqueci disso. Eu vou conversar com a jornalista, comunicadora, empresária também, dona de uma agência hoje, a AN News, a Analice Nicolau. Analice, você lembra desse dia? Lembro. Eu lembro porque, primeiro, né, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu acho que nós vivemos muitas transformações, né, nesses últimos anos. Eu acho que isso, né, da mulher, e é bom nós falarmos sobre isso, porque foi algo que o mundo tão masculino, né, que é o jornalismo, que é a comunicação, e nós nos destacarmos como mulheres e principalmente acolhendo uma outra, eu acho que no mercado nunca aconteceu isso. Eu lembro porque, quando eu tinha 25 anos e eu entrei no SBT, eu gostaria de ter sido acolhida assim. Mas também tudo que aconteceu comigo me tornou uma mulher mais forte, né? Fez com que eu enxergasse as coisas realmente como elas são e pudesse levar adiante para outras mulheres esse carinho, esse acolhimento que muitas vezes nós precisávamos e não tínhamos. Né? A gente sempre foi muito julgada, né? E eu mais ainda, né, Márcia? Eu ia te perguntar, você chegou no SBT e você não era jornalista ainda? Não era jornalista. Você começou a fazer jornalismo lá? Eu comecei a fazer jornalismo 5 anos depois que eu já estava como apresentadora no SBT. Só que antes do jornalismo, eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que isso vem, como você falou, né? A gente sofre muito julgamento. E na época, uma menina que veio de Blumenau, Santa Catarina, com 25 anos de idade, não tinha experiência nenhuma aqui em São Paulo, mas tinha beleza, né? Tinha uma voz que, bem trabalhada, poderia virar uma potência, né? E tinha o quê? Eu acho que uma coisa que eu sempre tive, sempre votei, que eu sempre gostei muito de trabalhar, de me sentir útil, de fazer algo pelas pessoas. E isso já veio lá de trás, né? Da educação que eu tive dos meus pais, tudo isso. Então, você chegar no SBT depois de vamos dizer assim, no nosso tempo, nós não tínhamos o digital. Verdade. Então, para você aparecer a nível nacional, era muito difícil. E como existia essa coisa de bairrista, né? Quem era de São Paulo tinha que somente ter o sotaque paulista, quem era do Rio de Janeiro era o sotaque, e nós fomos a grande mudança. Nós começamos porque não se via em rede nacional mulheres que vinham lá do norte, mulheres que vieram do sul, né? Que vinham com aquele sotaque carregado, bonito, e eu sempre tive o meu sotaque de Catarina. Quer, não quer disso, né? Adoro. Mas depois fui modificando, a gente vai aprimorando, vai evoluindo. Só que antes de eu entrar no jornalismo, eu tive a minha história. Então não é somente a Analice do jornalismo. A Analice foi uma criança super ativa, brincalhona, alegre, que jogou handball durante 10 anos da vida. Então, atleta? Assim, atleta. Então, assim, eu tinha essa consciência, essa responsabilidade. Mas você queria o vídeo, a fama?
Jamais. Jura? Nunca foi pensei seu nisso. sonho? Nunca pensei nisso. Nunca nem imaginavam de ir pra TV. Só que daí o que aconteceu? A vida pareceu, assim, parece que vai te buscando. E daí vem o propósito, né? Sim. Que a gente sempre gosta de falar. Mesmo que você queira uma coisa, o seu propósito ele vai te puxar. Em algum momento da sua vida. E eu sempre fui muito falante, sempre fui muito comunicadora, eu sempre fui muito positiva, de chegar e falar assim, participar, que nem eu participei muito de concurso de beleza no Sul, vem cá, eu faço o seu cabelo, faço a sua maquiagem, ali, ó, disputando. Então eu sempre fui dessa forma. E essa Analice, ela sempre foi muito dedicada, né? Ela foi atleta, corpo maravilhoso, Você né? Por tem causa do fotos? atleta. Eu posso colocar? Tenho. Vou pedir pro Rafa colocar na edição algumas Olha, aqui. E é engraçado porque esses últimos meses, daí depois eu vou trazer isso também, que foi da desconstrução, eu peguei uma caixa minha gigante e eu comecei a rever todas essas memórias. Eu jogando, eu modelo, eu me dedicando, né? E acolhendo Acolhendo essa menina. sempre. Amigos, famílias, isso é meu. Não adianta. Isso nunca ninguém vai tirar isso de mim, né? Só que para você ter essa consciência demora um pouco de tempo. Então, eu era atleta, jogava handebol, trabalhava de costureira com a minha Jura? mãe. Sim, trabalhava costurei com ela dos 14 até os 20 anos, que foi quando eu comecei a modelar. Então, na época que eu modelei, eu pousei para todas as marcas de Santa Catarina. Né, desde Hering, porque lá é o nicho têxtil, né? Sim. Então a gente já trabalhava com isso desde de nova. E comecei a modelar. Nisso surgiu o convite para vir para São Paulo para posar nua. Por quê? Eu não tinha altura de modelo, né? Eu tenho 1,68 m. Eu tenho 69, a gente é do mesmo tamanho. Então tá aqui. Ela é meio centímetro mais alta que eu. Então comecei nesse trabalho porque eu tinha um corpo legal, posei nua, fui musa da sexy na época. Quando começou a internet, explodiu, entendeu? Só que isso chamou a atenção do Silvio. Porque ele já estava com a Casa dos Artistas na época no ar e eu estava no Nu. Tanto que era eu e o Rafael Vanucci também no Nu na época. Mas como, né, que alguém vai chamar uma mulher que posou nua para apresentar um telejornal? Mas isso daí veio a Casa dos Artistas antes. Então o destino ele já estava ali, ele já estava escrito, ele só precisava ser ajustado, né? Então a Analice, aquela Analice, não essa aqui agora, aquela Analice. O bom é que nós podemos ir mudando, né? Evoluindo. Claro. Aquela Analice veio porque era a grande chance da vida dela de poder ajudar os pais que estavam desempregados, porque nós tínhamos a confecção, meu tio tinha falecido e naquele período a empresa da minha tia faliu, meu pai e minha mãe ficaram desempregados. Então eu posei nua, entendeu? E era um dinheiro muito bom na época. Era muito bom, muito apesar bom. de que era diferente, Sim. valores de Playboy, de sexy, então era diferente. Fiz de muito bom agrado, porque... Você se arrepende? Jamais. E eu falo isso assim de boca cheia. Porque se não fosse aquilo, hoje eu não estaria aqui conversando com você. Foi um canal. Eu sou grata àquilo. Porque, Márcia, na nossa família, eu sou descendente de indígena, português, italiano, é uma mistura. Eu também. Moreníssima, já. Belíssima. Então tem essa mistura, né, do brasileiro, né, as raízes brasileiras que são várias, né. Então a gente pode viajar aqui, a gente tem italiano, português, tem tudo. Então, para mim, foi vamos dizer assim, a grande chance da minha vida. Eu participei, recebi uma grana legal, voltei para o Sul, montei uma empresa para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, de roupas de ginástica, de roupas fitness, porque eu malhava. Então, eu sempre fui geração saúde. Isso, eu fui a garota propaganda durante 7 anos. Perfeito. E enquanto isso, eu fui sempre ali, caprichando nas coisas, tudo. Fiquei no Sul durante 1 ano, depois que eu saí da Casa dos Artistas, montei um programa de esportes radicais, então eu viajava o estado inteiro fazendo isso. Então aquilo ali foi abrindo um pouco o caminho para estar frente à TV. E como foi o chamado do Silvio? Então, eu estava com o programa no ar já, esse programa era Planeta Radical.
o pessoal da Rede TV Sul, que era na Rede TV Sul, me ligou e falou, ó, o pessoal do SBT pediu uma fita do que você estava fazendo. Porque o Silvio viu que todo o pessoal que tinha participado da Casa dos Artistas, da Casa 2, né? Sim. Pra gente falar em números, não estavam se destacando em algumas coisas. Ele queria saber o que cada um estava fazendo depois que saiu da Casa dos Artistas. Que visionário, né? Total visionário, total. Então, assim, eu não tinha tido nenhuma experiência com TV até ali. Eu gravava comerciais, isso sim, já estava tendo já uma experiência. Mas eu conversar com a câmera, para mim, era um bicho ainda de 7 cabeças naquela época. Então, quando veio esse convite, eles viram esse material e falaram, ó, chama ela e a Cíntia Benini para fazer um piloto. Uau! Então, que ano isso, você lembra? Isso foi em 2003. 2003 para 2004. E já era um piloto de jornal? Já era um piloto de jornal, que foi o Notícias Breves, que eram 2 apresentadoras sentadas numa bancada que era transparente. Era o Jornal das Pernas. Era o Jornal das Pernas. Ele tirou essa ideia americana? Americana. Ele trouxe de um jornal de Orlando, que era justamente isso, 2 mulheres maravilhosas, maquiadíssimas, que era o oposto do que o jornalismo era naquela época, né? Muito tradicional. Hoje nós podemos usar maquiagem, botar uns cílios, botar alguma coisa, lógico, sempre com equilíbrio, mas naquela época não podia. Né? Era algo, vamos dizer assim, o masculino era mais evidenciado do que o feminino. Como se o masculino passasse mais credibilidade que a mulher. Isso. Então, aí é que tá. Daí começa esse exercício. Quando eu cheguei no SBT e que daí eu entendi que o negócio era sério mesmo, foi onde eu entrei de cabeça. Mas eu imagino que o Silvio te apoiou e muita gente até lá dentro deve ter te olhado. Muito. O Silvio, ele foi o único que apoiou. Então era a voz dele contra toda a diretoria. Uau. E isso foi contado pra gente, tudo direitinho. Não, todos eles são contra. Não, mas eu quero colocar. E ele colocou no ar, depois de 3 meses, depois de muito treinamento, eu e a Cíntia. Como que você treinava? Nós íamos todos os dias pro SBT e ficávamos gravando o piloto o dia inteiro para melhorar a dicção, postura. Nós fomos modeladas. Então hoje, quando o marketing digital fala, eu vou modelar alguém, essa visão nós já fazíamos lá atrás. Então ele já modelou as 2 para serem um produto que ele queria colocar no ar. E aí a Analice se transformou a Analice apresentadora. Isso, a Analice que você Nicolau. Nem imaginava. Nem imaginava. Eu fiquei 2 anos com a Cíntia Benini, apresentando os telejornais. Depois voltei para a linha de show, né, como nós chamamos o entretenimento. E depois de 1 ano, fui chamada novamente, por quê? Eu não paro, né? Eu sou uma mulher que eu sou hiperativa, eu sou muito criativa. E durante muito tempo isso ficou meio apagadinho, né? E na época, eu queria criar. Então, assim, deixa as 2 em casa, entrou a Ana Paula Padrão, as 2 ficam na geladeira, como eles falavam na época, né? A Cíntia e a Analice ficam na geladeira. Só que se eu vim embora de Blumenau, Santa Catarina, para São Paulo, para me dedicar, eu não ia ficar em casa. Eu ia todos os dias para o SBT. Eu chegava lá de manhã e saía de lá no final da tarde, mesmo sem necessidade. Mas por quê? Eu queria aprender. Eu era, sabe assim, eu necessitava de aprendizagem. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Eu não sabia como funcionava. Não tinha entrado na faculdade ainda. E não tinha entrado ainda na faculdade. Daí, quando o Silvio chamou para participar de um programa dele, eu fui e eu levei um piloto que eu fiz. O que eu tinha criado? Eu pensei assim, uma mente criativa. O que mais passa no SBT? Pô, na época passava novelas, séries, né? Madrugada inteira de séries, ainda não tinha o jornalismo durante a madrugada. Eu fui numa produtora, eu lembro até na época era Jabuticaba, aqui em São Paulo, de um grande conhecido meu. Eu falei pra ele, eu quero gravar um podcast, aqui tá o roteiro, criei o roteiro, fui lá, fiz tudo sozinha. Então, assim, era um programa que entraria vamos dizer, de hora em hora. Informando quais novelas teriam durante o dia. Tipo um video show. Um mini video show. Que legal. Ele pegou, fui lá na sala dele, ele pegou e disse assim, Silvio, eu fiz esse piloto, tal, não sei o quê, se você puder
assistir, eu ficarei muito feliz, porque eu não aguentava ficar parada. Só que nesse meio tempo eu participei de programas de dança, eu participei de Ver para Crer junto com o César Filho, com o Celso Portiolli. Então eu fui participando de vários produtos e pegando experiência de cada perfil ali que eu estava andando. Perfeito. Entreguei esse material para ele. No outro dia, o Nicolau, que era diretor de jornalismo, me ligou e falou assim, ó, o Silvio pediu para você vir fazer um piloto com o Hermano Henning. Um jornal de bancada. Jornal de bancada, porque eu apresentava junto com a Cíntia, de bancada também, só que era uma outra experiência. Eu estaria ao lado do Hermano Henning. Exato. O Hermano Henning, para mim, sempre foi um grande professor. Eu tenho ele como um grande professor. Eu sempre falei isso para ele. O dia que eu cheguei para ele, falei, o que eu preciso para me tornar uma grande jornalista? Ele assim, vai fazer faculdade. E aí você Daí eu fui e me inscrevi na faculdade. Foi ele que falou. Foi ele que falou. Daí eu falei assim, ó. Ele falou ainda assim, ó. Não porque você precisa, mas para você entender a dinâmica do jornalismo. Então eu entrei de cabeça. Eu só quero fazer uma pausa aqui, porque eu tenho muitos jovens estudantes que me assistem e muitos me perguntam isso. Ah, Márcia, mas hoje não precisa mais ter diploma para ser jornalista. Olha o que o Hermano falou para Analice e é o que eu sempre digo para vocês. Quanto mais conhecimento, melhor. E a faculdade sim te prepara para muita coisa que você depois vai pôr na prática na vida profissional. E outra, todas as grandes emissoras que eu trabalhei, Record, Band, SBT, me pediram diploma. Né? Era outra época lá atrás, quando as pessoas já começavam sem. E hoje, se você for pro entretenimento ser um apresentador, tudo bem. Mas de bancada, de jornal, eles vão te cobrar. Até porque, assim, nós assumimos uma responsabilidade, Com né? Quando nós falamos de ética, de caráter, do que nós entregamos mesmo, a veracidade do que nós entregamos, a gente precisa de um respaldo, né? Seja ele universitário, ou talvez um curso, uma MBA, alguma coisa, né, que te leve a aprofundar mais naquele tema. Sim. Eu acho que tudo é válido. E é o que nós estávamos vendo aqui antes, até na na outra entrevista. Você tem que levar como, eu preciso sempre aprender algo novo. Porque se nós ficamos restritos só àquilo, não, eu já sei. Esquece, ficou para trás. Se você acha que você é detentor de, para mim isso aí já está muito bem resolvido. Esquece, porque o mundo muda o tempo todo, a vida o tempo inteiro, e hoje mais do que nunca com a tecnologia. Então, na nossa época, lá atrás, há 20 anos, eu boto 20 anos contando por mim, porque são 25 anos quase, né? Então, a gente já começa a pensar o quê? O que nós vamos deixar? Qual o legado que nós vamos entregar? E daí foi essa construção. E foi o quê? Eu vivi 18 anos dentro do SBT, para o SBT. Né? É você vestir a camisa. Então, eu até estava conversando com o Tom, né, nosso maquiador maravilhoso, que muitas vezes a gente passa uma vida inteira. Você veio lá de Manaus, você deixou sua família, sua raiz lá. Então, cada vez que você precisa resgatar essa força dentro, você tem que ir para lá. É verdade. Como eu também, muitas vezes, eu tenho que ir para o sul para resgatar essa força e entender, peraí, aqui não é mais o meu lugar é lá. Sim. Por quê? Porque se nós voltarmos, não é porque nós estamos dando um passo atrás, mas é porque não dá. Nós vamos para frente. Então, quando eu comecei a estudar, a ir para a faculdade, eu comecei a entender a responsabilidade. Perfeito. Né? E por mais que fui julgada, passei muito preconceito, passei. Mas isso também me fortaleceu. Teve alguma frase que te marcou? De preconceito, ou alguém, ou uma mulher, ou um homem, um chefe, alguém te falou algo que deu aquela facada, que depois você levou isso para uma... ele vai ver então, eu vou me melhorar, eu vou... Alguém, por exemplo, te menosprezou, enfim, porque eu já tive pessoas que falaram, você é burra, você nunca vai saber fazer isso, você é uma isso aí é o que a gente mais ouve. Então... Nós ouvimos isso da nossa própria família. Exato. Como é que nós não vamos ouvir de pessoas estranhas? Então, é normal. Mas, dói. Sim. Eu ouvi muita coisa, não guardo raiva de ninguém, porque se eu guardasse raiva, talvez eu não falaria com ninguém mais, porque é todo mundo, querendo ou não. Então, lógico que a gente não pode achar que todas as pessoas são iguais. Sim. Mas, é um preconceito difícil, dói.
Ainda mais para nós mulheres que Sim. sempre batalhamos, Sim. né? Que sempre corremos atrás dos nossos sonhos. Ninguém aqui precisou fazer favor para ninguém, bem Verdade. pelo contrário, né? Então, eu não tenho rabo preso com ninguém, graças a Deus, eu sou dona da minha vida. E tudo aquilo que eu ouvi, eu deixo lá atrás. Perfeito. Porque se eu ficar remoendo isso, eu vou estar trazendo isso para o meu dia a dia. Então, assim, aquilo lá me fortaleceu? Sim. Eu não sou igual aquelas pessoas. Perfeito. Só isso. Você teve amizade que você mantém ou pouquíssimas? Pouquíssimas. Bem pouquíssimas. Por isso que eu estou aqui hoje. Bem pouquíssimas. Bem pouquíssimas. E tá tudo certo. Porque depois que você entende, Márcia, que você não precisa mais agradar os outros. Sim. Porque quando a gente quer agradar os outros é porque a gente acha que a gente precisa do outro. E ninguém precisa de ninguém. Nós precisamos estar ali por boa vontade, de coração aberto, mostrando realmente quem nós somos de verdade e entender quem é o próximo. Por isso que assim, eu não guardo mágoa nenhuma. Bem pelo contrário, eu olho e eu digo assim, é sério? Que eu lembrei disso, a pessoa fez isso. Mas é o quê? É a perspectiva dela. Perfeito. Não é a minha. Na época doeu, mas isso eu usava, isso que você falou, você usa como combustível. Não, eu não vou deixar assim, eu não vou me vingar. Aqui dentro não existe vingança. O que existe é o quê? Eu só não preciso mais olhar para aquilo. Sim. Segue em frente, não olha mais para trás. Porque o verdadeiro equilíbrio é aquele assim, eu faço o meu movimento. Eu sou dona da minha vida, eu pago minhas contas. Quando eu tô triste, sou eu que tenho que me acolher. Quando eu estou com ansiedade, sou eu que tenho que me acolher. O outro não vai conseguir me ajudar. Porque se nós estamos vivendo hoje, vamos dizer assim, maior nível, né? Maior número de pessoas que estão com problemas de saúde mental, emocional, que atinge o físico. Então, assim, a gente não pode guardar mágoa. Porque se nós guardarmos mágoa, não perdoarmos, é aquilo que... É o veneno. É o veneno. É o veneno. Você vai ficar tomando veneno. Então, só que isso também vira um hábito. Se você ficar dando atenção para tudo que os outros falam, você não vai para frente. Você só reclama. E a minha, assim, eu sempre fui desse jeito. Olha para frente, não olha para trás, olha para frente. E isso me ajudou muito. Quando a gente fala SBT, qual a palavra da sua história? Você resumiria ela no... Gratidão. 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 Ao SBT ou ao Silvio? Ao SBT. Ao SBT, porque não dá para falar de SBT ou de Silvio, porque é uma coisa só, né? Nós vivemos aí momentos conturbados, toda empresa passa, mas eu sou muito grata ao Silvio, muito, porque ele enxergou algo que talvez nenhuma outra pessoa enxergaria na gente, a mesma coisa. É até bom nós falarmos sobre isso, porque as pessoas acham assim, pra gente tá tudo bem, mas quando o Silvio partiu, é como se um pai tivesse partido pra gente. Exatamente. Eu não fui pra mídia pra falar sobre isso, só que eu sei o que eu senti, entendeu? Só fechei o olho na hora que eu soube, porque assim, com as notícias andam, e a gente sempre sabe antes, a gente já sabia o que estava acontecendo, né? Já vinha um bom tempo acontecendo isso. Então ele já estava debilitado. E a gente não pode negar olhar para isso. Mas as pessoas precisam entender que ele fez parte da nossa vida. Ele foi, querendo ou não, o pai que estava longe. Sim. Nossos pais estavam longe. Então, eu até lembro, a última vez que a minha mãe veio e participou junto comigo, o Silvio perguntou, o que a senhora está fazendo aqui? Ela já cresceu. Disse assim, não, ela sempre vai ser a minha bebê. Então, ele brincou com ela, né? Ela já é adulta. O que ele te falava? Você lembra, assim, tipo, de apoio? Quando você chegou a um dia a falar, Silvio, tá todo mundo... Você nunca se vitimizou? Não. Como é que você... Qual era a conversa? Você tinha diálogos com ele? Eu via, assim, tudo que ele falava, eu via como, assim, um professor que tá te... faz isso. Porque se eu venho lá de Blumenau, vamos lá, gente, né? Uma pessoa que... Tudo bem, eu sempre fui inteligente, sempre fui esperta, crua, né? Só que tava crua, total crua, não tinha experiência nenhuma. E ele chegar e falar pra mim, no dia que ele contratou, e é uma frase que eu levo pra vida inteira e que eu acho que você vai entender o significado dela. Nunca esqueça da onde você veio. Porque o dia que você esquecer da onde você veio, você não sabe pra onde você vai. Só que isso não tem a ver
com o ir e vir, é sobre aqui dentro. Porque o dia que você esquece a sua raiz, a sua essência, você se perde no meio do caminho. E se perde no quê? No ego. Perfeito. Porque a TV, ela é ego, né? E, então, assim, é o nosso ego que tá ali, é o ego master que tá ali. Eu sou o ser perfeito, eu sou o ser... Só que não somos. Nós temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos medos. E ele era esse homem da humildade, Da humildade, do pé no chão. do pé no chão total. Ele não gostava de ser homenageado. Na morte ele não quis que fizessem nada. Pra se ver a preciosidade que era, né, dentro dele. Realmente era, eu falo que ele parecia uma entidade, assim, porque a energia que ele transbordava era uma coisa absurda. E né? ele sempre foi visionário. Né? Visionário, que eu digo assim, hoje se nós temos, né, essa união de gêneros, foi por causa dele. Sim. Ele que foi a primeira pessoa que levou um gay na televisão. Perfeito. Entendeu? Então nós temos que ser gratos a isso, porque foi uma mudança na sociedade. O Silvio ajudou a mudar. E o Jornal das Pernas, ele foi isso. Ele foi uma quebra de tabu. Então, assim, nós quebramos um tabu ali, que levamos isso a vida inteira. E você perguntou, né, guarda mágoa, tal. Eu não guardo, mas o meu subconsciente guarda. Porque se eu estou aqui conversando com você, o meu subconsciente está absorvendo tudo que está aqui. Então, isso modifica, né? Modifica a nossa gratidão. E agora a gente vai falar então dessa nova Analice. Essa Analice que está se reconstruindo, que você falou que demorou 5 anos para virar uma chave, assim. Mas por quê? Vamos lá. A Analice, eu acho que todas as pessoas me conhecem, né, já há um bom tempo. Eu sempre tive uma coisa muito mística. Né? Eu sempre ia pro místico, lembra? Eu sempre falava muito de... mas eu ia para uma... espiritualidade. Isso, de espiritualidade, de energia. Depois, nesses últimos 5 anos, que eu digo que foram, assim, a grande mudança, que eu saí do SBT, então eu fui para morar para Mogi das Cruzes, nem conhecia a cidade, não conhecia ninguém, mas algo me puxou. Hoje eu sei que foi para casar, né? Hoje eu sou casada há 2 anos, feliz da vida. Então, assim, eu encontrei o amor. Algo que eu procurei a minha vida inteira. Um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor que impulsiona, um amor que admira todos os dias. Então, assim, a frequência vai lá em cima. Só que também teve a desconstrução dessa Ana, porque a Ana Alice que as pessoas conheciam sempre foi o personagem perfeito. A mulher perfeita que tá ali na TV, que não tem problema, que não tem nada. Só que ela tem... Entendeu? Ela tem medos, ela tem crenças. Só que também eu fui... Opa, eu sempre mexo muito com as mãos, né? Jornalista a gente fala mais com as mãos do que com a boca. Daí começou essa desconstrução. Então eu fui para o desenvolvimento humano lá em 2015. Por quê? Em 2013 eu tive uma síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Hoje, um burnout. Então, se eu já tive isso lá atrás, eu comecei a olhar para isso. Porque eu era workaholic, eu exigia muito de mim, porque eu queria ser a mulher perfeita, mas não existe perfeição. E eu não conseguia olhar para o meu lado sombrio, entendeu? Então eu comecei essa desconstrução de tipo assim, peraí, vamos olhar para esse lado sombra, mas vamos abraçar essa sombra e dizer assim, ó, fica quietinha que agora nós vamos te ensinar realmente como a vida é. E você só conseguiu isso quando saiu da TV? Quando eu saí da TV. E como foi pra desligar a chavinha de eu quero aparecer na TV, eu quero... Não, você sentiu falta no primeiro momento? Não, eu queria sair literalmente. Então começou a desconstrução. Você estava muito cansada. Só que era só o que eu sabia fazer. Então o que eu fiz? Eu saí da TV assim, né, entre aspas, mas eu continuei produzindo. Então eu criei um programa no YouTube, veio a pandemia, foi bem na época da pandemia. Então eu migrei pro digital. Perfeito. Que antes eu tinha um pouco de repulsa do digital. E nós não estávamos no auge do digital como a gente esteve agora nesses últimos 5 anos. Então eu fui mudando essas chaves. Lógico que o ego acha que, nossa, eu já sei de tudo, né? Não preciso mais nada, já expandi a consciência, já tô perfeita. Vou fazer curso de terapeuta. Fui lá, fiz curso 2 anos e meio como terapeuta transpessoal. Depois, mais 2 anos, isso tudo nessa desconstrução, no marketing digital e abrindo a mente. Fui para hipnoterapia. Uau. E daí, realmente, eu fui para neurociência. Onde eu fui entender que aquela parte mística nada mais era do que frequência. Então, eu tiro o místico e entro na frequência. O místico, ele vem? Vem às vezes? Vem. Mas eu
consigo ressignificar ele para sair do medo e sim entrar na coragem, na liberdade. E é essa Annalise, eu digo que essa transição, ela tem sido muito forte, foi muito forte nesse ano, por isso que eu digo que o ano de 2025, para nós, tem sido um ano de cair os véus, de serem arrancadas máscaras e nós podermos ser nós mesmas. Então, com a nossa força, literalmente. E arrancar isso dói, né? E arrancar isso dói. E essa desconstrução do ego, ela é muito dolorida. Porque daí você entende que você não é isso aqui, nesse mundo inteiro que nós vivemos. Exato. A gente acha que ai, nossa, o mundo se preocupa comigo, a minha vida... Sim, tá todo mundo pensando em mim, tá ninguém pensando em você, ninguém. Então, mas isso é o quê? É um condicionamento. Isso veio lá de trás, tudo certo, só que nós agradecemos esse aprendizado que nós tivemos e a partir de agora a gente escreve a nova história. Sim. Então, essa nova história está sendo contada. Então, essa mudança que a gente fala, né, dessa virada de chave, dessa mudança de mindset, você precisa realmente entrar dentro de você. E você começa a atrair outras coisas, é isso? Totalmente. Explica pra gente que tá, então, como é que funciona? Porque tu não tá, mas é verdade que a energia move tudo? Move tudo porque é quântico. Né? Então, eu vou tentar assim, abreviar, porque eu acho que é muito profundo. Perfeito. Tá? Se você fica todos os dias reclamando, você está reclamando. Então, você está indo para trás. Se você está todos os dias pensando no futuro, você está ansioso. E o presente? Há quanto tempo faz que a Márcia não pega a mão e olha para a mão? Fica olhando uns segundos. Uhum. Há quanto tempo você não olhava as suas unhas? Há quanto tempo você não via a sua pele? Talvez não é mais a mesma daquela menina lá atrás. Uhum. Por quê? Porque ela está modificando. Sim. E é essa mudança que nós precisamos. E a energia é isso. A partir do momento que você começa a dizer não para aquilo que te faz mal e começa a dizer sim para aquilo que te faz bem, é um divisor de águas. Só que nós temos muitos gatilhos o dia inteiro. Então, como que eu me protejo desses gatilhos? Cada vez que vem uma memória, eu digo, eu não preciso de você. Só que precisa ser falado. Não agora. Depois nós conversamos sobre isso. Porque a mente, ela funciona igual um computador. Daí eu vou usar essa analogia até para as pessoas que estão assistindo, para elas entenderem. Quando você está na frente do seu computador, cheio de aba aberta, e começa a esquentar o motor, e o computador não está funcionando. Eu estou digitando, mas o negócio não está indo. Ah, não, eu preciso disso aqui rápido. As pessoas que são do digital sabem disso. Preciso disso aqui para ontem. Não, mas o computador não está funcionando. Ele está o quê? Superaquecido. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Então, se eu estou... aqui, a minha mãe me chamou de manhã, minha avó aqui, meu amigo aqui, e eu tô com um monte de preocupação, tô com um monte de aba aberta. Preciso fechar essas abas. Então, o que você está preparada para deixar para trás? Nossa, amigos, família, sentimentos, crenças, ideologias, para você realmente ser você. Porque você precisa se desnudar. Sim. Aquela Annalise nua, agora ela está se desnudando daquilo que ela achava que ela era. E ela está se tornando realmente quem ela é. E nós podemos fazer isso todos os dias. Todas as pessoas podem fazer. Só que nós precisamos deixar para trás aquilo que a gente não quer mais. Dá medo, né? Porque Porque nós estamos acostumados. Então a gente está acostumado àquele looping diário. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como se fosse automático. É automático. Nós estamos. Só que quando você breca e diz assim, não, eu não vou entrar nesse looping. Agora eu sou responsável por mim. Então você volta para sua essência. Daí você começa a lembrar de tudo aquilo que você passou e você precisa ressignificar todos os eventos. E eu venho ressignificando, Márcia, nos últimos 10 anos, todos os eventos, acho que de uma vida inteira. Então, quando as pessoas falam, né, você passa 40 e poucos anos da sua vida vivendo e o restante ressignificando o que você viveu. Só que isso pode ser feito rápido, a partir do momento que a pessoa decide. Então, é uma decisão. Quando eu cheguei para mim na frente do espelho, esse ano,
Acho que foi entre abril e maio que eu tive esse problema sério na tireoide. Eu emagreci 20 quilos em 20 dias. Uau. Eu me vi assim, não bati foto, não guardei, não vou trazer isso a público, porque foi eu que passei. Eu não preciso trazer isso. A experiência que eu passei é minha, é única. E a sua experiência é sua, é única. Então, para acontecer essa transformação, nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão é o quê? Você vai ficar na frequência baixa ou você vai ficar na frequência alta? O que é a frequência alta? Ninguém está falando que é de dinheiro. Sim. A frequência alta, quando nós falamos, é o quê? Você sair do medo, você sair da reclamação, do vitimismo, Foi assim que da você procrastinação. se curou? Foi assim. Hiperfoco. Eu decidi, eu quero fazer uma mudança na minha vida. Eu não quero ser mais aquela Analice. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Você acha que tudo que te aconteceu, que você estava acumulando, culminou também um pouco nessa doença? Com certeza. Porque se eu tive um burnout em 2023, que é a síndrome do pânico, isso que veio com a minha tireoide foi só um reequilíbrio. Por quê? Durante a minha vida inteira, por causa do cortisol, do estresse, do modo sobrevivência Que no nós jornalismo a vivemos, gente o vive. jornalismo é isso, é modo sobrevivência. E eu sempre trabalhei com hard news. Então, notícia pesada. Notícia pesada, 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 pesada. O seu inconsciente fica o tempo inteiro ali recebendo aquilo. Por mais que você seja uma pessoa positiva, não vai aguentar. Uma hora, o motorzinho pifa. E agora, quando veio isso, essa mudança da tireoide, eu fui investigar. Por quê? Se lá atrás eu não tinha ferramentas, como eu tenho ferramentas hoje, conhecimento hoje, então eu tive esse problema. Quando começou novamente, porque eu estava trabalhando demais, eu não estava olhando para mim novamente, estava olhando só para o outro e esquecendo de mim, esse problema na tireoide veio como o quê? Vamos mexer nesse hormônio para ver se ela para e olha para ela. Então, se você não para, algo vai te parar. A vida vai te parar, para que você não continue. Então, se eu recebi esse aviso novamente, eu olhei para isso e falei assim, eu não vou deixar acontecer o que aconteceu lá atrás, porque eu fiquei na dor. E isso ficou na minha mente, me martelando durante quase 10 anos. Então eu disse assim, não, eu vou procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda, eu fui nos melhores, vamos dizer assim, melhores terapeutas, melhores mentores, entendeu? Eu digo que tudo que eu ia recebendo, eu ia investindo nisso. Por quê? Porque eu queria mudar a minha mentalidade. Porque se eu vim lá de Blumenau, tinha algum propósito maior. E agora, qual o legado que essa nova Analice quer deixar para o mundo? Eu só quero ser eu. Só isso. Eu sendo eu acho que eu posso entregar o meu melhor. E é o que eu venho fazendo. Esse chamado, né, da saúde mental, o que ela fez comigo? Eu tive névoa mental durante 3 meses, eu fiquei sem enxergar direito. Nossa. Foi todo um processo, até a tireoide regular literalmente. Eu tive que me alimentar diferente, porque eu precisei engordar. Né? Então, e a vida inteira a gente luta contra o peso. Contra a balança, e você emagrecer 20 quilos em 20 dias, eu fui no psiquiatra, fui perguntar, tem alguma coisa a ver? Por quê? Durante esses últimos 10 anos, por causa da síndrome do pânico, eu tomava remédio. Então, várias vezes eu tentei fazer o desmame e não consegui. Só que quando veio o problema da tireoide, a primeira coisa que eu entendi era o quê? É a hora, é agora. Eu fui na médica, a médica falou, você está com problema na tireoide. Não tem nada psiquiátrico. Daí eu falei assim, então eu quero fazer o desmame. E você conseguiu? E eu consegui. E foi difícil. Você tomava qual tipo de medicamento? Eu tô falando porque eu tomo, gente. Tomo sertralina. Eu tomava 0,5, que é pouco, de Rivotril para dormir, porque eu tinha, como eu trabalhei durante a madrugada, muitos anos, eu tinha dificuldade de pegar no sono. E eu tinha espasmos, né? Por quê? Porque você tá no modo sobrevivência. Então, quando eu cheguei para psiquiatra e falei, eu quero fazer o desmame. Então, você vai sair do tarja preta, que é o Rivotril, e também do antidepressivo, que era da síndrome do pânico. Eu disse assim, mas isso, eu já tô ruim, eu já tava ruim, péssima, porque eu tava tendo a parte cognitiva, eu tava perdendo. Nossa. Né? Eu não conseguia pensar, eu não reconhecia os meus familiares direito.
Uau. Eu não reconhecia a mim mesma. A doença tem um diagnóstico para quem está assistindo a gente? Hipertiroidismo agudo. Hipertiroidismo. Só que eu tratei a vida inteira de hipotiroidismo. Então ali foi uma virada. Então se a chave vira, ela já começa no seu organismo. É a parte fisiológica. Então se a sua mente não está indo bem, porque estava no trabalho, não estava identificando o que estava acontecendo com o seu corpo faz o movimento, por isso que o corpo fala. E né? os sintomas, então, os primeiros foram quais? Foram irritabilidade, tremedeira, muita tremedeira, taquicardia, sudorese. Então, todo esse aprofundamento da tireoide, eu fui estudar, fui a fundo, porque enquanto eu estava doente, tentando me resgatar, porque era muito difícil, porque daí o ego foi lá no chão, né? Você desconstrói o seu ego, a sua imagem, para você ver uma outra mulher chegando. Então, essa mulher perdeu a parte cognitiva, teve que se adaptar, não poderia mais trabalhar do jeito que eu estava, perdi clientes, entendeu? Mas também reencontrei a minha cura na escrita, que foi algo que eu sempre gostei de fazer. Então, assim, eu tenho muitos textos gravados, eu sempre, né, lá vem textão, lá vem textão, sempre com textão. Eu encontrei na escrita. Então, esses últimos meses, desde julho, agosto, né, que veio a tireoide a se regular novamente, eu comecei a escrever. Vai vir um livro aí? Não, são as colunas. Isso, são as colunas. Por quê? Porque antes tinha um profissional que cuidava da coluna no Jornal de Brasília, e como eu passei por tudo isso, era a única coisa que eu conseguia fazer. Então eu cheguei e conversei, eu preciso fazer alguma coisa, um movimento, trabalhar, e na escrita a minha melhora cognitiva. Então todos os meses, o dia inteiro eu escrevendo, melhorando para escrever com a mão, porque a gente, né? Perde. Mas eu precisava escrever com a mão, para quê? Para a parte cognitiva começar a funcionar. E ali eu comecei a escrever novas histórias, novos legados e vendo os clientes cada vez crescendo mais, vendo o quanto isso está expandido. Então hoje a N News, ela conta histórias, escreve narrativas, identifica, porque como terapeuta e hipnoterapeuta, eu consigo numa call de 20 minutos identificar as dores do cliente, identificar o que realmente ele quer, qual a intenção que ele tem de levar no mercado o produto dele. Então tudo isso com estratégia, analisando com todo o aprendizado que eu tive aí nesses últimos 5 anos também como assessoria de imprensa. Tudo move para aquele propósito. Então, mesmo as terapias, a hipnoterapia, ajuda hoje as pessoas com quem você trabalha. Não, eu usei para mim mesma, Sim. porque durante o processo do tratamento da tireoide, eu usei muito a auto-hipnose. Por quê? Porque senão você entra numa vertente depressiva. Sim. Né? E quando eu vi que eu estava ficando, porque eu não conseguia levantar da cama, foram 15 dias de cama. Uau. Então assim, eu chegava pro meu esposo, e se não fosse a paciência dele, né, que também é hipnoterapeuta, e por isso eu cheguei para ele e falei, amor, eu vou passar pelo processo, você segura a barra? Ele assim, seguro. Imagina, ele vendo a mulher desconstruir na frente dele, Sim. chegar no limbo, e mesmo assim chegar e falar, eu não vou desistir porque eu te amo e porque eu me amo. Então isso me deu força, me deu energia para hoje nós estarmos aqui falando em primeira mão. Que legal. Porque eu acho que isso o amor pode vir... salva também, o né? amor salva. O amor salva. E você teve alguma dúvida na vida assim, falou, caramba, eu nunca encontrei a pessoa que eu queria? Sim. Você sempre buscou tanto? Mas eu sempre tinha a sensação que eu ia encontrar. E quando eu fui para Mogi das Cruzes, eu fui num relacionamento. Só que daí começou a pandemia, continuamos no relacionamento e logo depois que acabou, tipo assim, amor de pandemia. Acabou a pandemia, acabou o amor. É como um amor de verão. Mas você sempre foi muito reservada, né, com isso. Muito. Sempre. Por quê? Uma proteção? Não, porque eu sou assim. Eu acho que eu não tenho que ficar fazendo propaganda do meu amor. Eu não tenho que ficar postando fotinho. Sim. Eu não posto, não tenho uma foto. Dificilmente não tenho uma foto com ele. Mas por quê? Porque nós preservamos o nosso relacionamento, que é algo que se perdeu muito. Verdade. Né? As pessoas mostram muito uma vida que não é a real, né? Não é. Porque muitas vezes está ali bonitinho, foto, mas e o sentimento realmente? Será que está inteiro? Né? Será que
E como realmente foi esse está sendo encontro? Você pode verdadeiro. falar como vocês se conheceram? Posso. Nós nos conhecemos num trabalho, né? Eu fiz um documentário. Quando eu fui para Mogi das Cruzes, eu apresentei. Eu sou muito, muito criativa, eu digo assim, porque daí eu começo a olhar, quando eu conto, eu nunca paro. Eu gosto de criar, eu gosto de... Se você chegar para mim e falar assim, Analice, o que você acha disso? Meu, já vai vir um monte de ideia. Por quê? Porque daí você entra no quântico e você sente as coisas. E você daí chega para Márcia e fala assim, Márcia, não é a minha energia, que nem você, né? Sempre que a gente se abraça, você fala, ai, que saudade dessa energia. Mas não é a minha. É quando se encontra, é a sua energia. Entendeu? Você tem essa energia. Não deixe que os outros falem que você não tem. E ela é sua. É unicamente todos nós, ao chegarmos aqui, nós somos uma centelha divina. Nós não estamos aqui à toa. Então, eu precisei enxergar isso também, para poder o quê? Reconstruir a minha narrativa. Uma narrativa que antes me doía, porque foram muitos julgamentos, para uma narrativa sadia. E quando você encontrou com ele, já estava um pouco nessa narrativa. E daí você perguntou, né? Como nós nos encontramos? Nós nos encontramos como profissionais, né? Sempre nos admiramos, não nos relacionamos, e nos últimos 2 anos nos encontramos novamente e conversamos. Vamos construir daqui para frente, a nossa vida? Vamos, é isso, é uma decisão. E essa você precisou também deixar para trás algumas mágoas de relacionamentos antigos, traumas e coisas que vêm, né? Muitas, porque querendo ou não, nós que trabalhamos na televisão, e eu acho que isso, se eu não falar isso, acho que eu vou estar sendo também errada de não falar, né? Nós somos um troféu. E muitos homens se relacionavam conosco por causa disso. Só que nós não entendíamos. Nós achávamos que era amor. Por quê? Porque nós não tínhamos limite, não foi colocado, não foi... querida, você não pode sair com esse tipo de homem, você não pode com esse... Só vai pra vida, vai trabalhar, vai fazer as coisas. Foi isso que sempre nós recebemos de casa, né? Vai trabalhar, vai fazer... Então você nem sabia mesmo o que é o amor. Não sabia. Mas aqui dentro tinha amor. Então, em algum momento, essa vibração ia chegar em outra. E por que eu fui pra Mogi das Cruzes? Não tem nem explicação, era pra conhecer ele. Então. Ele morava lá. Sim, ele é mogiano. Ele é mogiano. Então, legal. assim, existem pessoas na nossa vida que são o caminho. E existem pessoas que são a chegada, né? Então, essa chegada que é mais gostoso. Então, hoje, a Analice, ela não quer aparecer. Pra eu vir hoje aqui, é tipo assim, ai, será que eu vou mesmo? Por quê? Porque hoje eu dou voz a outros profissionais. Então, pra mim, eu só quero ser. Eu só quero fazer o meu, poder Por isso que quando eu perguntei do legado, você falou, ai, não, só quero ser eu. Só quero ser eu. Por quê? Já foi construído o legado. O seu legado já está construído. Você só precisa se apoderar dele. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, teve um mentor, que eu digo que foi assim, um dos mais importantes, que queria mostrar, né? Vai por esse caminho, eu ia pelo outro. Vai por esse, eu ia pelo outro. Eu ia pelo místico, né? E ele vai por esse caminho, até eu entender do funcionamento da mente. Ele dizia assim, Analice, toma o seu lugar de volta. Por quê? Daí eu comecei a pensar assim nesses últimos meses. Por que ele falava isso? Tome o seu lugar de volta. Porque nós não tomamos posse do nosso lugar. Nós tomamos posse do lugar que os outros querem que nós estejamos. Só que quando nós começamos a falar não, que é a virada da chave, o não, até que o sim vem. O sim é mais assertivo. Ele é reto, ele é objetivo, ele é foco. Quando a gente fala do hiperfoco, é isso. Você tem o hiperfoco aqui e as outras coisas se desfazem. Então, a partir do momento... Márcia, o que você vai fazer hoje? Eu vou gravar podcast, Não tenho tempo para pensar na morte da bezerra, que nem a gente fala, né? Não tenho tempo para isso. Porque... Depois a gente conversa. Por quê? Porque senão nós entramos no vitimismo dos outros. E nós não podemos mais permitir isso. Nós não podemos permitir que estar em ambientes em que a nossa presença não seja comemorada. Exato. Verdade. Eu não vou mais em ambientes que a minha presença não é comemorada.
E nem estar com pessoas também Que também, por quê? É frequência, é energia. Então ela só tá aqui, gente, porque ela gosta de mim mesmo. Muito. E Márcia, porque assim, ó, cada vez que eu vinha, desses 5 anos que eu vinha para São Paulo, eu demorava 3 dias para ficar bem. Porque se nós somos frequência e energia, nós atraímos tudo o Mas que tem aí ao ela nosso chegou redor. aqui, ouviu o Luciano, que foi o Sim. anterior. E aí eu falei, tenho certeza que tava tudo alinhado, gente. Não, que eu era estava pra ele ouvindo, estar. eu estava ouvindo ele, e ele assim, eu tô falando pela minha experiência. Sim. A experiência física. Ele também, a experiência física e totalmente técnico, porque Também. ele estudou tudo isso. É Eu estou passando pelo processo. Então, quando nós passamos pelo processo, nós alcançamos o propósito. Porque o propósito, ele tá dentro de nós ali, vibrando. Sim. Só que a nós... gente precisa ter ferramenta, né? Isso, ferramentas, que daí vem a terapia transpessoal, né, vem a... Você faz até hoje? Faço até hoje. A hipnoterapia, que foi aonde realmente eu comecei a entender como a mente funciona, porque daí a gente já vai para a neurociência, e a virada de chave, ela nada mais é do que a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é você tira um pensamento, quando você tira isso aqui, esse medo não faz mais parte, eu tiro. Tá aqui esse medo, só que eu preciso preencher com algo melhor. Então, É como se você vá moldando o seu cérebro para Isso. entender suas emoções. Isso. Acolher as emoções. Ah, hoje eu não tô num bom dia. Tá tudo bem. Vou evitar falar com as pessoas, vou evitar responder, vou ficar mais na minha, vou acolher. Hoje eu estou num ótimo dia. Top. Hoje eu vou produzir um monte. O dia rende. Então nós precisamos realmente acolher, como o professor ali falou, né? Nós precisamos acolher esses momentos, só que o dia a dia não deixa. Sim. O corre-corre não deixa. Então nós chegamos exaustos, Sim. cansados. É final do ano, É. virada de ano. E aí? Todo mundo chegou ao final de 2025 esgotado. Sim. Foi um ano decisivo, né, para muita gente. Só que tem jeito de mudar. Então, se as pessoas que estão assistindo, elas querem realmente essa mudança, elas precisam se abrir para isso. Sim. Trazer esse entendimento. Senão E principalmente... vai acontecer como parecido com o que aconteceu comigo Isso. também, porque eu já tive uma depressão. Sim, A gente é obrigado a parar, porque o corpo não aguenta. É isso. é isso E mesmo. é por bem ou E por mal. principalmente, eu vou falar, Márcia, nós mulheres. Tá? A gente se Porque, cobra muito. é, Mãe, esposa, profissional, bonita, Tudo. academia. Um dia desse eu até brinco que o meu personal, eu não tava conseguindo ir 3 vezes por semana, né? E eu me cobrando. Ele virou pra mim e falou, Márcia, jura que você ainda quer ter uma barriga tanquinho com tudo que você faz? eu não quero mais não. Porque tá aqui, não sei o que ele. Márcia, pelo amor de Deus, só breza esquece tudo, só faz por saúde, por bem-estar. Isso, por leveza. Por leveza, porque Isso, também é terapia, eu também me isso. desconecto, eu fico sem celular e malho e faço, sabe? E aí eu queria aquele peso de É ser... que nós exigimos. É que assim, Nossa. nós somos muito exigidas. Muito. Então, o que acontece? Quando você é muito exigida, é a autocobrança. E a autocobrança é algo que, assim, é difícil de soltar. É difícil. Por quê? Porque nós temos mania de perfeição. Então, a mania de perfeição faz você querer tudo certinho, tudo perfeito. Só que não existe perfeição. Sim. Em algum momento vai errar. E como que eu vou interpretar isso? Como que eu vou agir, Sim. né, perante esse movimento? E é difícil. Porque errar na televisão, gente, é um crime. Não, nós somos julgadas. Você erra uma gaguejada em um negócio, é tipo multiplicado por 50. Sim. E daí aquilo fica Nossa, fica no eu nosso errei. subconsciente, assim, Anos, eu vou anos. errar de novo. Aham. E daí você tá ali no vídeo, será que eu vou errar? E vem. Exato. É normal. Quanto mais você pensa que vai errar, mais você erra. E daí vem um convite, Márcia, pra quê? Todas as mulheres são assim. Porque existe uma coisa muito diferente, que é o cérebro masculino e o cérebro feminino. O cérebro masculino, ele é foco, hiperfoco, em uma coisa só. O cérebro feminino, ele é em 10, às vezes até mais. Nós queremos Sim. fazer várias coisas ao mesmo tempo e acabamos muitas vezes não fazendo o que realmente precisa ser feito. Perfeito. Ou seja, a gente quer estar disponível. O que eu aprendi nesse processo que eu passei da tireoide, nesse emagrecimento, tudo? Não estar tão disponível. Saiba dizer não. Essa história de equilibrar pratinho. Não equilibra, Tem, deixa joga cair. o pratinho no chão e quebra. Eu ultimamente, eu tô assim, se pegar um pratinho, eu já jogo na parede e digo assim, pronto, descontei o que eu precisava. já Ei! foi. Porque a energia, a gente precisa colocar isso pra fora. Só que fica o convite para as mulheres. Sim. Eu tive que olhar pra isso, que é o quê? O problema da tireoide, ele veio pra mostrar
a fragilidade que nós somos. E você mostrava sempre só a fortaleza. Força, a Analice é forte, a Analice não tem medo, a Analice não chora, a Analice não tem problema, a Analice não tem isso, não tem... Tem tudo. E quando eu comecei a olhar para isso e a aceitar, a vida ficou mais leve. Perfeito. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Só que você também precisa o quê? Não deixar que as pessoas te manipulem. Esse é o primeiro pedido. Para as mulheres, cuidem dos seus hormônios, procurem uma ginecologista, porque a tireoide, quando atinge a tireoide, todas as mulheres passam por isso, tá? É porque nós estamos totalmente desreguladas, hormonalmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então são 5 saúdes que a gente precisa cuidar. E quando nós começamos a olhar para isso, entender da tireoide, daí eu lembro por que aquela Analice lá atrás era tão elétrica. Ela já tinha hipertiroidismo. Só que agora voltou para a essência dela novamente. Então, teve a conexão, teve a virada de chave. E essa virada de chave, você não quer mais provar nada para ninguém. Você só quer fazer o seu bem feito. E se curar. E se curar. É isso. Então, aqui é a Ana curada, que está se curando. Sim. E posso dizer, vai se curar mais ainda. Sim. E cada vez que você vai se curando, vai vendo uma nova versão de você mesmo, que estava ali, guardada, apagada, sabe? Com aquele olhar morto, sem brilho. E eu vejo seu olhar hoje com um brilho diferente. Total. Assim, quero viver. É isso. Quero estar aqui. Quero... É isso. Isso transparece. Não, né? e viver sabendo as responsabilidades. Perfeito. Gostaria de viajar o mundo, de fazer um monte de coisa? Gostaria. Quem sabe daqui a algum tempo. Mas agora é o quê? Presença. Perfeito. Eu quero estar presente. Eu estou aqui com você 100%. Pode estar caindo o mundo Sim. lá fora. Eu estou aqui. A minha mente está aqui. O meu corpo está aqui. A minha essência está aqui. Então, quando nós estamos na presença, nós começamos a identificar aquilo que nós não queremos mais. Então, o que você não quer mais? O que você que está assistindo não quer mais para sua vida? É colocar um basta. A partir de 2026, eu posso tomar uma decisão? Pode. E se for hoje? Por que tem que esperar começar o ano? Por que tem que esperar? O povo é Por que a assim. gente tem que esperar para depois e vai procrastinando a nossa própria felicidade? Verdade. Nós procrastinamos a nossa própria felicidade. O que a Analice deseja, então, para 2026? Leveza. Só isso. Leveza, quero viajar muito, Sim. quero me divertir muito, porque eu passei os últimos 20 anos me cobrando muito. E hoje eu só quero ser, só quero ficar leve e poder levar esse entendimento para outras pessoas também. E principalmente para as mulheres, porque essa transição, principalmente para nós que passamos dos 45, ela é muito intensa. E para nós que sempre nos cobramos muito, ela vai ser muito maior. Hoje você faz reposição hormonal? Você Vou cuida do... Vamos falar disso? Cuido disso, vamos falar disso, porque a minha preocupação era o quê? Tomar hormônio nesse momento em que eu estou cuidando da tireoide. Antes de ontem, eu voltei à ginecologista, ela viu todos os meus exames e ela chegou e falou, não vamos precisar entrar com reposição hormonal, nós vamos fazer fitoterápico. É uma reposição, só que menos invasiva. Perfeito. Entendeu? Então, assim, para existir esse equilíbrio, eu não quero mais ter um corpo perfeito. Eu quero que o meu cabelo esteja saudável, quero que a minha unha nunca foi tão forte na minha vida, o meu cabelo nunca foi tão forte. Sim. Então, eu acho que é isso, essa integração. Alimentação, Alimentação, cuidar do sono. Sim. Hoje eu durmo, Márcia, Sem 10 horas remédio. 10 horas da noite sem remédio. Durmo até o outro dia, 6:30 da manhã, numa qualidade assim que não tem preço. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar esse recado que dá para parar de tomar o remédio. Você voltaria para Procura televisão? Não. Se hoje Não. o dono de alguma TV te chamasse para apresentar Não. um programa, um jornal, Não. Analice não quer televisão, Não. mas por quê? Porque eu não quero. Porque a vida aqui fora, ela é muito mais bonita, ela é muito mais leve e muito mais cheia de possibilidades. Então lá, eu já fiz o meu percurso, sabe? Eu já construí a minha história. Tem outros profissionais aí ansiosos para participar disso. Deixa que eles participem. A mim, eu quero apenas isso, leveza,
que eu possa escrever, continuar escrevendo, porque daí eu consegui realmente entender o que eu amava fazer. E quando você trabalha com o que você ama, não tem preço. Porque daí você está ali escrevendo novas histórias, com cases de sucesso. Hoje eu tenho clientes que estão, né, já destravaram no digital. A doutora Magna Damasio, que é lá de Pernambuco, que estourou no digital. Por quê? Porque o digital ele é muito assim, você precisa identificar algo que você vai trazer a solução para esse público. Um remedinho. É o remedinho. Então, são esses profissionais que eu gosto de contar a história, que eles vão e começam a ajudar também outras pessoas. Porque o propósito é isso. Sim. Depois que você entende o propósito, você sabe o que é o propósito? Sim. Realmente. Que um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, Annalise, você sabe qual é o propósito? O que significa a palavra propósito? Eu disse assim, eu gostaria que você me explicasse, porque talvez a interpretação que eu tenho, olha isso, a resposta, né, já, a interpretação que eu tenho pode ser diferente da sua. Gostaria de ouvir o seu ponto de vista. O propósito não é sobre você, mas é sobre o que você faz com você enquanto você ajuda os outros. Perfeito. Porque não adianta você fazer pelos outros e não fazer por você. Precisa existir ali uma frequência única, de leveza. Eu não estou fazendo isso aqui para cobrar isso de você. Não, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Então, quando o ser humano ele encontra isso realmente, você pode fazer uma parte solidária, você pode, que nem eu já fiz muito, esses últimos 5 anos eu fiz muito atendimento solidário para despertar nas pessoas que elas podiam migrar para o digital sem medo. Sim. Porque, querendo ou não, a maior parte da população tem medo digital. De aparecer, né? Tudo, por quê? De viralizar, Sim. de ser visto, ser julgado. Ser né? julgado, é isso, todos nós temos o medo de ser julgado, mas quando você entende que o julgamento do outro fala mais sobre ele do que sobre você, você acaba com tudo isso, vai, sabe, por água abaixo. Então é isso, é esse olhar que nós precisamos ter. Bom, o nosso tempo tá acabando. Eu falei que a gente ia ficar aqui, olha, um dia inteiro. Tem muita coisa para conversar. Então, vamos tomar um café? Vamos. Pra gente conversar sem as câmeras? Vamos. Inclusive, eu quero, então, que você deixe também uma mensagem para as pessoas que estão começando no jornalismo. E eu estive com o Theo Taveira aqui, que é um grande amigo, e ele falou exatamente isso. Márcia, quando eu saí da televisão, me abriu um leque de possibilidades. Isso. E hoje o jornalista pode ser um grande empreendedor em várias áreas. Nem fala. Então, eu acho que essa mensagem seria interessante você deixar para quem tá assistindo a gente, que tá começando. Eu sonho muito com televisão. Nada contra, tudo bem. Sonho muito com rádio, eu sonho muito com aqueles meios mais tradicionais. Mas tem tanta coisa aí. Tem. A minha mensagem é: esteja aberto para tudo que vem de mudança. Né? Nós não somos os mediadores de tudo, não sabemos tudo, né? Nós seríamos deuses se soubéssemos de tudo. Mas trazer esse entendimento de se abrir para as possibilidades, né? Porque a TV, a rádio e o digital, eles se comunicam junto. Hoje nós trabalhamos com comunicação cruzada. Então, essa comunicação cruzada pode estar em todos os veículos. Então, o profissional que busca essa área esteja aberto também a essas mudanças. Porque a TV muda o tempo inteiro, tanto que nós vamos dizer assim, nós construímos a nossa história na TV e migramos para o digital. Sim. Mas não deixou de ser TV. Você tem levado a qualidade da TV para os seus programas, para o seu podcast. Esse podcast, a qualidade é de TV. Sim. Então, assim, nós estamos, como jornalistas, levando a qualidade da TV para o digital. Tudo que a gente aprendeu, a gente está colocando em prática. Então, assim, quem trabalha em TV, trabalha em rádio, esteja aberto. Porque hoje o mercado, ele precisa desses profissionais. Versáteis, né? Versáteis. E trazendo a ética, o caráter, né? Tudo não é só aparecer. Não é só aparecer. Trazer a responsabilidade daquilo que você quer colocar para frente. Então, pedido para 2026, seja responsável. E quando eu falo responsável, é assumir a sua responsabilidade do que você entrega para o mundo. Então, veja o que você está entregando. Se são coisas boas ou se são coisas ruins.
Eu espero só levar coisas boas. E você tá levando muita. Muita. Como é que a gente se encontra? Fala da agência, quem quiser contratar. Tem espaço na agenda da Analice ainda em 2026? Tem 2025, 2026, nós não vamos parar agora, final do ano. Podem me encontrar no @AnaliceNicolau. Lá tem todos os links, né? Nós podemos conversar, me chama na DM. Se você tem ideia aí de algum produto que você quer lançar. Eu acho que assim, Márcia, nós estamos aqui não só por nós, mas poder levar isso também para os outros. Então, no Instagram é o caminho mais fácil. Tem também o Analice Nicolau no LinkedIn, que eu acho que para quem, né, não usa o LinkedIn, principalmente os estudantes novos hoje de jornalista, é uma das melhores plataformas de negócios e conexões relevantes para os negócios. Mas tem que saber usar, hein? Tem que saber usar, mas isso tudo a gente aprende. Tá vendo? Eu quero muito te agradecer, também, foi uma querida. honra. Eu quase nem usei o roteiro, porque ficou tão leve, tão fácil. A gente cria o roteiro ao vivo. Mas foi muito bom te ver, também. rever o tom. Enfim, saber que a sua energia não mudou, só melhorou. Verdade. E que, como você falou, não é a sua, é a nossa, é a conexão. E eu acredito muito que tudo tem um propósito mesmo, a gente ter se reconectado nesse momento. Vamos fazer algo juntas em 2026. Já tô criando aqui a minha... Porque acho que a gente tem isso. Eu também sou essa pessoa que fica aqui, ó. Porque todos nós, né? Nós todos temos criatividade, só que ela fica adormecida. Então, para nós trazermos isso para fora, nós precisamos olhar para as crenças, para os gatilhos, para os medos, para tudo isso e dar um novo significado. Por isso que também eu agradeço eu ter saído do SBT, por mais que tenha doído. Sim, dói muito, rasga. Muito, e só minha família e meus amigos sabem o quanto foi dolorido pra mim, mas hoje eu enxergo tudo que eu tô construindo e tudo que eu precisava ver que lá dentro eu não conseguia. E daí você consegue trocar aquela dor pela gratidão. Exato. E de hoje você vê o mundo de forma diferente. E me sinto tão mais preparada, me sinto tão mais viva. Porque parecia que as minhas habilidades não estavam sendo completamente... Estavam adormecidas. Exato. Por quê? Porque nós precisamos agir conforme aquilo. O script. O script. Então, agora não, a gente pode construir o próprio script. Ai, que lindo! Gente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o MDCast. Quarta-feira que vem a gente tá aqui. Se você gostou desse episódio, deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais. A Analice também pode mandar mensagem pra ela no Instagram. E vou também agradecer o Estúdio Soul, o Hostcast, que é do Rafa, maravilhoso, que tá sempre aqui com a gente, dando sempre o melhor dos equipamentos, do som, da pós-produção, da edição. Rafa, se você realmente também quer ter o seu produto, como a Analice falou, como o digital é importante, como ter qualidade é importante para elevar o seu produto para um nível ainda melhor, você precisa investir nisso, tá? Então, entra aqui em contato com o Estúdio Soul que ele pode te ajudar. Isso. Beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.